Seja bem-vindo aqui à nossa segunda aula, onde sem mais delongas nós iremos dar aqui continuidade aqui à modelagem dessa nossa Harley no Blender 3D. Mais uma vez que felicitar você por ter adquirido esse curso aqui, pois isso significa a sua evolução no Blender 3D do nível iniciante para um nível Pro e profissional usando o Blender 3D. Bem, como vocês já podem notar aqui, já evoluímos até necessariamente até essa parte aqui, onde temos aqui necessariamente o nosso componente de trava-disco aqui na nossa Harley aqui, o nosso travão, para que nós possamos aqui conseguir frear o nosso carro na hora aqui da corrida. Depois, o que eu vou fazer com essa nossa base aqui, eu vou dar um RY 90 graus assim, outro RY 90 graus assim e um outro assim, desse jeito. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar 3, 5. Eu vou ajustar essa parte aqui, necessariamente aqui no centro, assim. Vou dar um S até aqui, assim. Vou seguir o exato tamanho da nossa imagem, assim. Aqui. Depois vou pressionar 5 para sair dessa visão. E como você pode notar aqui, temos uma parte que está positiva e outra negativa. Isso elimina-se apenas adicionando o modificador Solidify, assim, para dar espessura aqui ao nosso componente. Depois de fazer, eu pressionar 5 assim, e vou puxar essa base até mais ou menos aqui, um pouco afora, assim, desse jeito aqui. Vamos deixar nosso componente aqui. Depois do que fazer, vou entrar no Edit Mode, assim, desse jeito. Vou selecionar essa área daqui. Vou pressionar Alt e vou clicar novamente, assim. Com essas faces selecionadas, vou puxar para trás, assim, desse jeito, aqui. Depois daí o que eu de fazer será algo bastante simples e algo bastante direto. Será algo muito simples. Eu vou puxar necessariamente até basicamente aqui no centro. Vou dar um E, puxar novamente e aumentar um pouco o tamanho, assim. Depois daí o que eu de fazer, vou dar um E novamente e vou dar um S, assim, até aqui. Depois daí vou pressionar E, puxar até aqui. Depois vou pressionar F para mesclar tudo assim, para que saia essa base aqui que você já tem conhecimento aqui. Depois vou adicionar aqui o nosso modificador assim, para que ele possa ativar essas partes assim. Então o que nós iremos fazer agora? Agora nós iremos adicionar aqui as nossas coreias. Então vou dar um Shift A e adicionar aqui o nosso cilindro. Vou dar um SZ assim. Assim. Depois vou entrar no Edit Mode, seleção por face, vou selecionar essa face, vou dar um E, puxar para cima até aqui. Depois daí vou pressionar 3, vou pressionar E e puxar para cima até mais ou menos um tamanho aqui, vai depender de ti. Apenas depois vou puxar até aqui, vou pressionar 3, assim. Puxar até aqui, dar um S, assim. Ajustar aqui dentro. Depois daí vou pressionar 5, Z. Vou dar um S. Vou puxar essa base até aqui. Ajustar lá no centro, assim. Dar um S até aqui. Depois vou dar um RY, assim. Desse jeito aqui. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou dar um Shift D e vou puxar até aqui, assim. Vou dar um RY, dar um S e ajustar aqui. Depois de executar essa ação, vou selecionar os dois, vou pressionar 3, 5, assim. Vou dar um Shift D e puxar até aqui. Depois um RX 180 graus, assim. E vou juntar essa parte aqui.
assim, como você pode notar, para formar essa base aqui. Ajustar essa parte aqui, dar um S para aumentar um pouco o tamanho, assim. Depois daí, o que ele fazer, vou selecionar essas duas partes, vou pressionar 3, 5, Shift D, RX 90 graus, assim, desse jeito aqui. Vou selecionar esses dois, vou puxar para trás, assim. Selecionar esses dois também, puxar para cima, assim, desse jeito. Selecionar essas duas partes, assim. Shift D, RX 45 graus no teclado, assim. Depois daí eu vou selecionar, depois de fazer essa operação, ver se está tudo ajustado no local. Está tudo no local. Selecionar essas partes que faltam, assim, desse jeito. 3, Shift D, RX, deixa eu ver, vamos ajustar com as mãos, assim, até aqui. Depois 5, selecionar as partes que faltam, assim, assim, desse jeito. Com tudo selecionado, vamos dar um Ctrl J para juntar tudo, como vocês já sabem, assim. Depois viremos até aqui, vamos adicionar uma cor para gerar diferença, como vocês já sabem, assim. Depois de executar essa ação, o que nós iremos fazer será algo bastante simples. Agora desta vez vamos a um dos componentes importantes, onde temos que modelar essa parte de frente aqui, referente a essa base. Vamos dar um Shift A e adicionar um cilindro RY 90 graus, assim, 5, 3, reduzir o tamanho dessa base até aqui, assim, pressionar 5, sair dessa visão, dar um S e um SX, assim, e ajustar até aqui, dar um S, SX, assim, puxar essa base até aqui no centro, assim, desse jeito. Depois o que nós iremos fazer, vamos dar um Shift A e vamos adicionar um cilindro novamente. Deixa eu pressionar 3, 5, assim. Com essa base aqui vamos dar um S até mais ou menos aqui. Depois vamos dar um SX até aqui. Vamos adicionar um modificador do tipo Mirror, espelhamento. Vamos espelhar no eixo Y, X. Vamos entrar no Edit Mode. Com toda a nossa malha selecionada, vamos puxar aqui para a lateral, assim, desse jeito, aqui, com essa exata distância. Depois daí o que nós iremos fazer, vamos dar um SX, assim, aqui. Vamos entrar no Edit Mode, selecionar essa face de cima, 3. Vamos dar aqui um E, puxar um pouco para cima, dar um S até aqui. Depois um E, puxar para aqui, assim. Vamos puxar para cima até mais ou menos aqui. Vamos dar um E novamente, puxar até aqui, dar um S, assim, puxar um pouco para trás. Depois daí vamos dar um Ctrl R, vamos puxar até mais ou menos aqui. Vamos aproximar essa parte aqui, vamos dar um Ctrl R2, assim, dar um outro Ctrl R aqui e um outro Ctrl R aqui. Seleção por face, vou selecionar essa face, Alt, puxar até aqui. Depois eu vou colocar o meu dedo em Shift, depois eu vou colocar o mesmo dedo em Alt ao mesmo tempo, assim. Então vamos dar um E, depois vamos dar um S, assim, desse jeito. Depois vamos selecionar essa parte aqui, vamos pressionar Alt, opa, assim.
Vamos dar um SZ assim, ajustar aqui, selecionar essa parte aqui, colocar o modo em Alt, depois um SZ, ajustar aqui, dar um S para aumentar o tamanho assim, selecionar essa parte aqui, dar um Alt, dar um S para aumentar o tamanho assim, desse jeito aqui. Depois de exercer essa função, vamos aproximar um pouco essa imagem daqui. Vamos dar um Shift A e adicionar aqui outro cilindro, puxar até aqui, dar um S até aqui, assim, adicionar o modificador Mirror, espelhar no eixo Y, assim, entrar no Edit Mode, puxar até aqui e ajustar, assim, dar um SZ e puxar até aqui. Assim. Depois de executar essa função, vamos entrar em Edit Mode, dar um Ctrl R2, assim, e um SX até aqui. Ctrl R2 aqui, Ctrl R2 aqui. Depois Ctrl R aqui, Ctrl R aqui, Ctrl R aqui, Ctrl R aqui. Puxa um pouco para baixo, assim. Vamos entrar em Edit Mode, selecionar essa face aqui, vamos pressionar Alt, assim na lateral novamente. Colocar o modelo em Shift, assim. Depois dar um E, dar um S, assim. Depois selecionar essa parte aqui, colocar o modelo em Alt, dar um SZ, assim. E ajustar até aqui. Dar um S para aumentar um pouco o tamanho, assim. Selecionar essa parte, Alt, assim. SZ. Dar um S, aumentar o tamanho e ajustar aqui no centro. Entrar no Edit Mode, selecionar essa face, colocar o modelo em Alt, E, até aqui S e um SZ, assim. Fazer o mesmo aqui, E, assim, aqui. Depois entrar em Edit Mode, selecionar a parte de cima, 3, aumentar o tamanho até aqui, E, assim, desse jeito, assim. O mesmo vale para essa parte aqui de baixo, assim. Dar um E e puxar para baixo, assim. Desse jeito aqui. Vamos selecionar tudo, entrar no Edit Mode, assim. Dar um S, assim, puxar até aqui. Dar um S novamente, diminuir o tamanho, assim. Pressionar 7. Dar um RZ 90 graus, assim. Puxar até aqui, assim. Desse jeito, assim. Ajustando um pouco aqui. Desse jeito. 3. Depois RX, assim. Vamos ajustar a nossa base aqui. Desse jeito. Diminuindo mais o tamanho, assim. Assim. Selecionar os dois, dar um Ctrl J, assim. Opa, dar um Ctrl Z para voltar a ação que eu fiz, assim. Vamos selecionar esses dois aqui. Reduzir um pouco aqui a distância. Selecionar esse aqui, entrar em modo, pressionar A. E reduzir novamente a distância nesses dois aqui também. 3. Vamos selecionar tudo. Ajustar. Até mais ou menos aqui. Assim. Desse jeito aqui.
Depois daí, vou selecionar essa parte aqui, vou entrar em Team Mode, vou aumentar a distância, assim. Vou ajustar aqui, 7. Assim. Ajustar aqui a distância. Aqui. Selecionar isso aqui e ajustar aqui também. Assim. O mesmo efeito. Assim. Desse jeito. Assim. Depois de executar essa ação, o que nós iremos fazer aqui? Vamos adicionar necessariamente essas bases aqui. Então, vamos entrar no Edit Mode, 7, 5. Vamos dar um Shift A, adicionar um plane, dar um SX, SY, puxar até aqui, entrar no Edit Mode, seleção por face, vou pressionar I. Opa, mas em primeiro lugar o que ele fazer será bastante simples. Vou desenhar aqui a forma que eu preciso, assim. Ctrl R2, assim. SY, assim. SX, assim. Ctrl R2, assim. SX, assim. SY, aqui. Depois de executar essa ação, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl R2 aqui. SX, assim. Depois daí, selecionar essa parte, dar um E, puxar até aqui, assim. Depois daí, entrar no Edit Mode, seleção por face, vou selecionar todas essas faces aqui, como vocês já podem ver. Vou pressionar I, assim. Aumentar um pouco a distância, assim. Então, selecionar essa aresta, puxar um pouco até aqui. Selecionar essas arestas daqui de cima, puxar até aqui. Depois seleção por face, selecionar todas essas faces aqui, assim. Dar um X faces, assim. Depois dar nosso X faces, vamos adicionar o modificador Solidify, assim. Vamos aumentar essa base aqui, até aqui. Aumentar ainda mais. Como eu sempre digo aqui para os meus alunos, se você quer imitar exatamente o que eu estou a fazer, é só copiar os valores que estão aqui no thickness, aqui, como você pode notar aqui, desse jeito. Depois daí, fechar essa parte aqui, adicionar o modificador Bevel e o modificador Subdivision Surface. No Bevel, colocar o valor de 2, assim. No Subdivision também de 2. Depois aqui no Bevel, ver até que onde está escrito Angle, para dar aquela necessariamente retificada bonita no nosso modelo. Entrar no Edit Mode, dar um Ctrl R aqui, ajustar aqui, 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 desse jeito, assim. Então, pressionar 5, 3, dar um S, puxar até aqui, assim, desse jeito, assim. Depois o que de fazer, vou puxar até aqui, aqui, ajustar até mais ou menos aqui. Assim, dar um SX, assim, dar um RY e rotacionar até aqui, puxar aqui. Em primeiro lugar, dar um Ctrl Z, depois dar um SXY, assim, para reduzir o tamanho. Depois daí dar um RX, assim, e ajustar essa base aqui. Assim, desse jeito aqui. Depois dar um Shift D, puxar até aqui e ajustar essas bases aqui.
assim. Desse jeito aqui. Então o que fazer? Vou selecionar essas arestas aqui laterais, colocar o meu dedo em Alt e selecionar todas, dar um F assim, desse jeito, assim. Depois daí vou entrar no Edit Mode, vou deixar basicamente desse jeito aqui. Como você pode ver, já estamos aqui num processo bastante interessante. Assim. Então o que nós iremos fazer agora, vamos aqui dar as bases para o nosso volante, assim. Volante. Porém, como já chegamos nos 20 minutos, os nossos processos aqui já foram bons. Então, nos vemos aqui na nossa segunda aula, onde nós iremos dar continuidade à modelagem do nosso modelo 3D. Até a próxima, quer dizer, até a nossa próxima aula Blenderanos. Salve, salve!